Eu queria te perguntar agora, Aline, você entendeu que tinha um gap ali, que as faculdades não ensinavam de gestão, de marketing, vendas, só que eu imagino que você também tenha passado isso na pele, né? Para conseguir estruturar esse método, ver o que realmente faltava. E eu queria entender como foi para você passar por esse processo e aí realmente construir isso. Vamos lá, vou ter que voltar um pouquinho no tempo. Não, conta o que for necessário, vamos lá. Bom, na faculdade de arquitetura eu sempre soube que eu precisava estudar sobre gestão. Então, isso sempre esteve na minha cabeça. Assim, acho que ao contrário de muitos profissionais que às vezes não olham para isso, né? Só que, claro, faculdade, 1 milhão de coisas para fazer. Eu fazia estágio sempre, desde o início, nunca parei. E me consumia, assim, 100% do meu tempo. Então, eu estudava e ia para os estágios e eu percebia esse gap. Eu percebia nos lugares que eu trabalhava essa falta. Às vezes, eu, como estagiária, não tinha a mínima noção direito do que eu estava fazendo. Só ia fazendo, operacionalzão e tal. Mas, mesmo o estagiário, ele tem que saber o que está rolando para que o negócio ande, né? Enfim, eu fiz 3 estágios. No terceiro estágio que eu fiz, era um escritório grande lá em Curitiba, que fazia, assim, grandes edifícios, multifuncionais, tal. Massa, muito legal, amei trabalhar lá, que eram arquitetônicos e tal, a gente fazia muita coisa. Então, era um escritório que, quando eu entrei, tinha 30 estagiários, mais a galera 30 estagiários? Mais a galera de arquitetos e tal, era muita gente. Eles só contratavam estagiários? Tinha bastante, mas tinha, acho que 10 sócios arquitetos, se eu não me engano, e mais a galera administrativa, design, enfim. Era um escritório muito legal, então, para mim, foi assim, uau, né? Massa. Já entrou com pé direito mesmo. Não, mas porque todo arquiteto, quando ele tá na faculdade, pelo menos pelos que a gente conversou aqui, eles já se imaginam saindo da faculdade, indo com uma roupinha chique, indo para um escritório, que ele vai pegar a pranchetinha dele, vai fazer um super projeto. Essa é a expectativa, né? Mas não é bem assim, né? Na realidade, é bem o contrário. Então, aí nesse escritório, eu tive a oportunidade de ter outra visão, porque até então eu tinha trabalhado em escritórios menores. E assim, foi legal também, outra experiência. Mas quando eu entrei lá, eu falei, nossa, o negócio é realmente muito diferente. E eles eram certificados pela ISO 9001. Então, era assim, muito organizado, porque eles tinham que cumprir aquilo, tinha fiscalização, sempre e tal. Então, era muito, muito, muito organizado. E aí, eu tive um interesse maior ainda de estudar sobre isso. E aí, junto com o meu chefe lá, que ele sempre ajudava a gente a evoluir e tal, e eu pedia, me indica um livro aqui para eu ler. E aí, ele ia me trazendo, eu ia lendo em paralelo sobre isso. Só que, claro que teoria é uma coisa, prática é outra. Mas nesse escritório ainda, eu estava lá, fiquei 2 anos lá como estagiária ainda, eu tive a oportunidade de ser coordenadora de uma equipe, ainda como estagiária. Então, né, foi uma super oportunidade para mim, porque eu era estagiária e eu coordenava outros 8 estagiários. Eu já geria uma equipe e eu nem tinha me formado ainda. E você tinha que ter esse controle realmente de tudo certinho. Tinha que ter. A gente tinha cronograma dos projetos que a gente fazia, tinha programação diária de cada um, eu tinha que ver se a pessoa fez, se a pessoa não fez era culpa minha, não era culpa dele, e assim por diante. Então, tinha toda essa responsabilidade. E aí, último ano da faculdade, TCC, eu trabalhava o dia inteiro e fazia o TCC no tempo que sobrava, né? Era daquele jeito. E aí isso me ajudou a evoluir muito, crescer muito em termos de gestão na prática, porque até então eu só estudava, né? Aí, beleza. Me formei, fiquei mais 2 anos nesse escritório como arquiteta, formada mesmo. E aí, em determinado momento, altas crises lá, em 2015, 2016, eu fui demitida. Esqueci de contar que eu fui associada. Eles me convidaram para ser sócia. Quando eu me formei, fiquei lá como sócia 2 anos. Mas é aquele sócio associado, né? Que é tipo arquitetos associados, advogados associados. Então, chegou esse momento de crise, começou a sair a galera, eles começaram a dispensar a galera e eu, ingenuamente, não percebi que ia chegar a minha vez, né? Mas chegou. E fui uma das últimas, pelo menos, né? Mas eu saí, depois saiu todo mundo, ficou só a galera de financeiro. E, enfim, hoje eles já estão ótimos de novo, né? Mas foi um momento, um baque, assim, para mim, porque eu não tinha me preparado para abrir meu escritório. Tá esperando isso, não estava esperando. E, assim, um dia eu teria meu escritório, mas eu não tinha me programado para agora ter o meu escritório, né? E aí, eles me deram essa notícia no dia que eu estava saindo de férias. Então, foi, assim, muito maravilhoso, porque eu tinha um avião logo ali, que eu ia para o Nordeste depois de 4 anos. Eles falaram, viu, então, você pode sair e não precisa voltar. Olha que maravilha. À vontade. Férias para sempre. Férias para sempre. Muito desesperador, porque, imagina, né? Eu você nem fui conseguiu ingênua aproveitar também. as férias direito, preocupada já, né? Fui para casa chorando, fui para o aeroporto chorando, cheguei lá no hotel chorando. Nossa, eu podia ter esperado Podia ter voltar da esperado, né? viagem, né? Pra falar. Mas que eu tinha que pagar as férias, né? Nossa, que sacanagem. Mas, enfim, foi um momento, assim, de... Meu Deus do céu, o que eu faço da minha vida? Mas eu fui para as férias, já estava tudo pago, né? O meu marido, uma semaninha lá no Nordeste, voltamos. Falei, tá, vou ter que fazer esse negócio funcionar. Ninguém ia me contratar naquele momento, porque estava todo mundo em crise. Nem o escritório estava contratando. Até tentei Quando mandar foi uns essa currículos. época? Foi 2016. Sim. 2016? Tá. Tá. Até tentei mandar uns currículos, mas falei, não vai, né? Não vai dar. Então, vou ter que fazer o meu.
foi assim, voltei de férias semana seguinte, eu já tinha logo, eu já tinha site, eu já estava produzindo projeto. Porque eu sou fazedora. E eu mesma fiz tudo, né? Minhas logos, meus negócios, tudo. E já tinha Instagram, já criei Instagram, página no Facebook, que era mais forte na época do que o Instagram. E comecei, dei o start, pronto, agora eu tenho um escritório. E agora, né? O que vem na sequência? Como é que consegue cliente? E a próxima etapa. Mas foi muito rápido para mim, porque eu entrei no Instagram bem aí, fim de 2016, início de 2017, e eu comecei a postar, criava coisa, postava e tal. Com 2 meses de Instagram já veio meu primeiro cliente. De lá, que era de Brasília, totalmente à distância, nunca me viu na vida, me encontrou no Instagram e me contratou. E foi, tipo, um apartamento inteiro. Então, foi muito legal que eu tive essa oportunidade. E aí, eu já encontrei um gap de, meu Deus, eu tenho aonde crescer aqui no online. Aí, beleza, essa foi a minha primeira oportunidade. Mas daí, claro, os primeiros meses de escritório foi, assim, um caos, né? Porque começou a entrar projeto, entrou esse, e entrou uns outros de amigos, tal, coisas que eu já tinha por ali. E eu fechei com uma construtora, vários decorados. Então, virou uma loucura, porque era só eu, né? E tudo isso. Aí, aquela coisa que todo mundo eu contratei um freelancer, aí deu errado com o freelancer, enfim, tive que fazer tudo de novo, trabalhava, nessa época eu já fazia mestrado, né? Então, ainda tinha isso em paralelo. Estava terminando o mestrado. E, enfim, uma loucura. Dormia pouco, ansiedade, terapia. Porque eu tinha muitos projetos, eu tinha clientes, que é um dos grandes problemas dos profissionais, mas eu não sabia gerir aquilo tudo, não sabia. E eu tinha estudado, né? Lembrando que eu tinha estudado sobre isso. E eu tinha visto isso na prática no outro escritório. Se não soubesse, né? Mas acho que para mim foi muito assim, crença limitante. De, se eu não vou conseguir cobrar isso aí, não. Então, deu 8 mil aqui na minha planilha, porque eu sabia cobrar. Então, aí eu já estava à frente de muitos, né? Eu sabia cobrar direito. Mas 8 mil não vai pagar, não. Vou cobrar 4. E assim ia. E aí, quando eu via, eu estava trabalhando pra caramba, não tinha ninguém para me ajudar e ganhando pouco. Né? Então, foi um período. Até que eu me dei conta, não, vamos fazer esse negócio funcionar. Foi meses, até que eu esvaziei todos os projetos que eu tinha pego, até que... E aí, sim, eu comecei a contratar. E aí, eu fui retomando os conceitos e trazendo para a prática. Comecei a contratar, criei toda a minha organização de processos, toda a minha precificação. Eu lembro até hoje, num dia assim, que foi muito marcante para mim, que foi, eu estava atolada, muito projeto, tinha, assim, 3 meses de coisas pela frente. E aí, uma cliente me encontrou pelo Instagram também, e aí ela pediu uma proposta. E nessa época eu apresentava presencial, lá em Curitiba ainda. Fui apresentar para ela, eu falei, cara, eu vou cobrar o valor da planilha, porque não tá dando. Se for para fechar, que vale a pena. Fui com esse pensamento, tipo, não vai fechar, nem a pau, sabe? Senão também nem quero fechar. Não é que eu tava tão no desespero, assim. Aí eu lembro até hoje o valor era um apartamento de uns 80 metros e tinha dado 8 mil reais na planilha. Falei, nem a pau, que vai fechar, né? Fui para apresentação, como eu sempre fiz, bonitinho e tal. No final, ela, assim, quando é que a gente começa? E eu, vai começar mesmo? Oi? ela vai pagar os 8 mil. Então, assim, para mim, esse momento foi o choque da realidade que eu precisava. Tem gente que paga quanto vale.